os amados que estão aí pela live via Facebook, Bíblia, papel e caneta, e aqui também no MGA Manaus 2, para que nós possamos iniciar mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2, que os eleitos compartilhem, para que outras ovelhas possam estar recebendo a graça e o apostolado, as revelações da graça de Deus. Porque um semeia e o outro rega, e Deus é que dá o crescimento. Ou seja, eu prego a palavra, o irmão compartilha e o Espírito Santo traz a revelação. Glória a Deus. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja do Senhor Jesus na terra. Abba, Pai. Oremos. Estarei orando para que os amados recebam o perfeito entendimento da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e se manifesta em mim, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida das ovelhas que estão e que estarão também através desta live também, via Facebook e através do ministério, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus de perto, é um Deus de longe, e para Ti não há distância, Senhor, para que a Tua palavra, ela possa ser revelada, para que Teu Espírito revele o perfeito entendimento. Eu já oro, Pai, declarando que a Tua palavra ela não voltará vazia para Ti, mas será revelada, Pai, para os Teus filhos. Eu já declaro que o meu trabalho, ele não será em vão no Senhor, declarando que o Espírito Santo de Deus testificará, convencerá as ovelhas escolhidas e predestinadas para receberem as excelências das revelações da graça de Deus. Manifesta da Tua glória, segundo a Tua vontade predestinada na vida de todos os eleitos que estão recebendo a graça e o apostolado. Eu já oro para aqueles também que estarão depois no canal assistindo lá no YouTube. Eu já oro, Senhor, para que a Tua graça seja revelada, Senhor, para que outras ovelhas recebam por fé a graça e o apostolado, através da Tua revelação, que só Tu podes revelar. Eu já declaro anjos ministrando em favor de todas as ovelhas, anjos ministrando em favor desta obra, anjos ministrando em meu favor. Assim eu creio e assim eu falo. Eu oro declarando em nome de Jesus, é para a glória de Deus que eu declaro em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Abba, Pai. Amados, glória a Deus pela vida dos eleitos. Muita chuva em Manaus, agora que deu uma parada, né? Estamos aí no tempo do inverno aqui em Manaus, muita chuva, né? Tem chovido bastante, né? Alguns irmãos têm também dificuldade para vir durante a semana, mas glória a Deus pelos eleitos, né? Que também estão também via Facebook, né? Que o Ministério MGA, ele é um ministério evangelístico. O MGA Manaus 2 é um ministério evangelístico, porque eu faço as ministrações aqui no Núcleo em Graça e também transmito ao vivo via Facebook. E quem não pode estar presencial, recebe online via Facebook e também recebe depois no canal. Glória a Deus, porque o Deus é o mesmo e não importa a distância nem o tempo. Eu mesmo já recebi as grandezas das revelações da graça de Deus na minha casa, lendo a palavra de Deus, ouvindo as pregações
do Marcos Gomes, mesmo sem conhecer. E no final de semana, 12 e 13 de março, glória a Deus, eu conheci esse profeta, apóstolo, pastor, evangelista, mestre, glória a Deus. E conheci também os irmãos, glória a Deus. E também não só conheci, amados, mas como também fui ministrada e também recebi a porção do apóstolo de edificação. A unção de Deus está sobre a minha vida, glória a Deus, Papai, e está fresquinha, a unção de Deus, glória a Deus, Papai. Vamos ao apostolado esta noite, Bíblia, papel e caneta, que o Espírito Santo de Deus vai falar, porque Ele fala por nós, porque Ele está em nós e Ele se manifesta em nós, glória a Deus. Então nós temos um tema para o apostolado esta noite, e o tema é resistindo o dia mau, tomando toda a armadura de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto de resistir o dia mau. Ou seja, como nós devemos proceder nos dias maus, nos dias de tribulações, nos dias de dificuldade. As dificuldades, amado, o dia mau, ele não é só na questão financeira, na questão família, na questão da vida social. É uma questão também de saúde, uma questão também pública, política, onde também nós estamos vivendo tempos difíceis com guerras e também pandemia. Mas nós sabemos, cada um individualmente tem alguma dificuldade. Hoje nós iremos aprender como resistir o dia mau, tomando toda a armadura de Deus. Glória a Deus. Então, vamos iniciar. Efésios capítulo 6, o versículo é o 13. Glória a Deus. Efésios 6 e o versículo é o 13. Glória a Deus. Efésios capítulo 6 e o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus. Então, amados, nós devemos observar o verbo, se ele está no presente, se ele está no futuro ou se ele está no passado. E aqui o verbo está no presente, amados. É diferente de quando Paulo fala em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Então o verbo já está no passado, nós já somos, e aqui o verbo está no presente, tomai. Então o verbo é ação, e ação é fé, é atitude, ou seja, temos que praticar, amém? Então tomai, ou seja, pegai, praticai, usai. Essas são algumas das definições do verbo tomar, ou seja, eu tomo, tu tomas, eles tomam. Então é o verbo presente, tomar. Então, tomai, praticai, usai, pegai, Então, ação. Então, quando o verbo está no presente, ele é uma ação e é fé. Ou seja, temos
que praticar. Glória a Deus. Tomar o quê? Usar o quê? Pegar o quê? Então, tomai toda a armadura de Deus. Então não é só uma armadura de Deus, porque nós passamos por diferentes situações. Hoje eu posso estar vivendo uma situação, amanhã eu posso estar vivendo outra. E eu preciso, amados, viver por fé. E viver por fé é praticar, é estar tomando a armadura de Deus. E não é só uma armadura, tomai toda a armadura. O Espírito Santo hoje está nos ensinando, amados. Ele está querendo ensinar a igreja dele que a igreja precisa tomar a armadura de Deus. Para quê? Para que possamos tomar a armadura de Deus? Para que possais resistir o dia mau. Então, para resistir o dia mau, amados, precisamos tomar, precisamos pegar, precisamos usar a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Não é somente uma, são todas. Nós iremos precisar de todas a armadura de Deus. Glória a Deus. Para que nós possamos estar firmes. Ou seja, para que nós não sejamos destruídos, para que não sejamos envergonhados, para que não sejamos derrotados, mas para que sejamos vitoriosos, porque nós já somos vitoriosos, nós já somos mais do que vencedores. Nós só temos que crer, tomar a armadura de Deus. Ou seja, verbo é ação e ação é fé. E fé é prática, amado. Praticar. A fé é prática. Nós precisamos exercer a fé, praticar a fé. E havendo feito tudo, ficar firme. Havendo feito, amado, é que eu preciso fazer. Então, havendo feito, ou seja, eu preciso fazer, né? Nós precisamos fazer tudo que? Usando a armadura de Deus. Ficar firme. Então, quer dizer que se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus, usando a armadura de Deus, nós estaremos firmes. Eu lembro que quando eu não tinha entendimento, eu falava essas armaduras de Deus só falando, né? Como eu estou fazendo uma leitura aqui e eu falava como se fosse também uma oração. Mas não é mais ou menos isso, amados. É prática, é praticar, é tomar a armadura de Deus. Não é só fazer uma leitura ou orar somente o que está escrito. É uma prática, porque porque o verbo é uma ação. E ação é fé, é prática, é exercer. Glória a Deus. Então, aqui no 14, vamos ver agora as armaduras de Deus. O 14, onde fala a verdade, né? Que é uma da armadura de Deus. Estais, pois, firme, tendo cingido os lombos com a verdade. Então essa é uma da armadura de Deus, amados, tomando a verdade. E como que se toma a verdade, amados? Que é combatendo a mentira, o engano, a heresia. Então nós devemos usar a verdade, né? Nós devemos declarar a verdade. Glória a Deus. Combatendo as heresias, né? Muitos estão aí discutindo religião, discutindo doutrina. Na graça, amados, nós não discutimos doutrina. A verdade está em mim, a verdade está em nós, a verdade ela está em você, para você falar a verdade. Você não precisa discutir com seu irmão. Pode ser que seja um dia mau, né? O irmão querer discutir a palavra de Deus, discutir doutrina. Então, use a verdade
Use a palavra de Deus e não precisa, de contenda, não precisa de confusão, não precisa debater doutrina, porque a verdade já está em nós. Nós só precisamos usar a verdade. Ela já está em nós. Então, use essa verdade contra as heresias, os enganos, as falsas doutrinas. Devemos falar essa verdade, combatendo a mentira, as heresias, os enganos, os falsos ensinos. Então, a verdade, usar a verdade, praticar a verdade você estar usando a armadura de Deus. Era diferente de como eu estava na lei. Eu tinha decorado na cabeça e eu falava todas elas, só falando igual como se eu estivesse lendo. E não é isso, amados. Usar a armadura de Deus não é só você falar, não é só você ler, porque a Bíblia não é Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não é Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, ele habita em nós e ele se manifesta em nós. Abba Pai, glória a Deus, aleluia. Então, continuando no 14, a outra armadura: e vestida a couraça da justiça. Então, a outra armadura é a couraça da justiça. Glória a Deus. Então, a parte B: e vestida a couraça da justiça. Glória a Deus. Então, nós precisamos estar usando a couraça da justiça, manifestando a justiça de Deus. Glória a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta, você pode marcar, com o marcador da sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura de um texto paralelo a esse, que está em Romanos 14 e 17. Romanos 14 e 17. Deixe a sua Bíblia marcada com o marcador em Efésios, que nós vamos estudar sobre as armaduras hoje. Romanos 14 e o 17. Que couraça da justiça é essa que nós devemos manifestar, essa justiça de Deus? Vamos ver Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, amados, exerça a couraça da justiça. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. Deixe ele manifestar, amados, Porque se você fizer somente uma leitura das armaduras de Deus, como eu fazia quando não tinha entendimento, se eu me revisto com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, a couraça da justiça, eu para mim estava me vestindo realmente com um capacete, só falando e me revestindo para depois guerrear, e eu achava que essas armaduras eram para guerrear contra o diabo, contra o inimigo. E não é, amados. É para nós reinarmos em vida, amados, diante do dia mau, resistindo, como nós já lemos lá em Efésios 6 e o versículo 13. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Então vejam, amados, que não é teoria, é prática. É prática. Então nós devemos praticar a justiça, ou seja, a couraça da justiça. Paz, alegria no Espírito Santo. Então, saindo da teoria e entrando na prática, amados,
Porque se você só ficar na teoria lendo, não passa de um mero religioso, né? Que só está fazendo uma leitura, que só está fazendo um estudo. Temos que ler, temos que estudar, mas temos que praticar, amados. Aqui no apostolado nós estamos o quê? Estudando a palavra de Deus. Aqui é teoria, a prática é lá fora, quando você estiver lá fora, quando você estiver passando por alguma dificuldade, use, né? Se revista com a armadura de Deus. Tome a armadura de Deus. Então, são prática, não é teoria. Romanos 14, 17 é prática, amados. Temos que praticar. Glória a Deus. Então, voltando lá para Efésios, novamente, capítulo 6, vamos ver a outra armadura de Deus, que é o Evangelho da Paz, a qual nós devemos anunciar. Efésios 6 e 15. E calçando os pés da preparação do Evangelho da Paz. Então anuncie o Evangelho da Paz. Glória a Deus. Como eu falei no início, declare, né? Faça a sua declaração, né? Ensinando a graça, é a verdade, a mentira e o engano, a heresia, amado, se combate com a verdade, não discutindo doutrina. Então, pregue o Evangelho da Paz, pregue a graça, a qual nós recebemos a graça e o apostolado. E o Evangelho a qual nós pregamos é o da reconciliação e não da condenação. Porque o Evangelho da condenação, amados, ele é o Evangelho da lei. Ele é o Evangelho da circuncisão. Nós pregamos o mesmo Evangelho que Paulo pregava e deixou nas suas escrituras, o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho que não prega condenação para as ovelhas. Glória a Deus. Ah, papai, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. E vamos a outra armadura, aqui no 16. Efésios 6 e 16, o escudo da fé. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Glória a Deus. Então, amados, o escudo da fé nada mais é do que você exercer e praticar a fé. Não é você orar, eu me revisto com o escudo da fé, com a espada do Espírito. Era assim que eu falava. Eu ficava declarando, né? Só falando, ou seja, eu falando e eu lendo é a mesma coisa. E eu praticando é outra coisa. Eu exercitando, eu praticando, eu tendo uma atitude de fé. Então, o escudo da fé é você exercer, é você praticar a fé. Ou seja, use a sua fé, porque nós já nos foi dado uma mesma medida de fé, amados. Glória a Deus. E nós só temos que exercer essa fé. Nós só temos que praticar esta fé. Glória a Deus. E aqui no 16, ainda no 16, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Eu pensava que esses dardos inflamados do inimigo eram setas malignas, né? Eu fui ensinada assim na lei que eram setas, né? Que o diabo jogava setas na minha mente. Mas na verdade, amados, essas setas, elas são fortalezas na nossa mente. Há uma luta, amados, na nossa mente.
Porque a nossa mente, ela quer andar por vista, ela não quer andar por fé. É fácil, é muito mais fácil você andar por vista. Mas o Espírito Santo de Deus, né, segundo a direção de Deus, nós devemos viver por fé. Glória a Deus, praticando, declarando, tendo a ousadia de exercer e praticar a fé. Então, esses dardos inflamados são coisas que nós vemos e nós devemos viver por fé e não por aquilo que nós estamos vivendo, porque os nossos olhos, eles veem diferente do nosso entendimento em Cristo, usando a fé. Porque muitas vezes você recebe até ali um diagnóstico médico, o médico chega, fala para você algo e ele falou e está falado, e ele estudou e ele tem experiência e ele fala algo para você e você ouve, isso é vista, isso é o que você está vendo, isso são fortalezas, cabe a você receber ou não, isso são fortalezas. Se o médico chega e diz, você está com um câncer no teu seio, você está com câncer nos teus ossos, isso é uma fortaleza, ainda que seja verdade. Mas se você receber, se você deixar aquilo entrar, aquilo ali é uma fortaleza, aquilo é um dardo inflamado do inimigo. Porque hoje, amados, nós estamos vivendo tempos de pandemia, tempos de guerra. Então, o que a gente ouve na televisão? A gasolina aumentou novamente, né? Aumentou o trigo, aí vai aumentar o pão, vai aumentar o preço do frango, vai aumentar as outras coisas. Então, que nós venhamos exercer, amados, a nossa fé, não andar por vista, não deixar que essas fortalezas, amados, possam estar inflamando a nossa mente. Esses são os dardos, essas são as fortalezas que nós devemos combater. Como? Crendo. Eu creio, né? Anjos estão ministrando a meu favor, e 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, eu não serei atingido nas minhas emoções, eu não serei atingido no meu corpo, a minha casa, ela não será atingida, a minha família. Então, é fazendo exercício da fé, a declaração da fé, é praticando a fé e não deixando que os dardos, ou seja, as fortalezas, elas entrem na nossa mente, amados, elas entrem no nosso entendimento. Amém? Glória a Deus. Abba, Pai. Então, usando, tomem essa armadura de Deus, usando a fé. Glória a Deus. Eu sei em quem tenho crido, e o meu Redentor vive. Ainda não vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. Assim nós devemos crer, exercitando e não deixando, amados, que essas fortalezas, elas tomem as nossas mentes para a glória de Deus. E uma outra armadura também que nós devemos tomar, é o capacete da salvação, que está em Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação. Glória a Deus. Então nós devemos tomar, né? Para que esses dados, essas fortalezas, né? A nossa mente, ela possa estar guardada no Senhor. Para que essas fortalezas, elas não venham para nos destruir. Coloque o capacete da salvação. Vamos ver um versículo. Deixe ainda a sua Bíblia marcada em Efésios 6, com seu marcador. O meu aqui é uma fita. Vamos ver o que o Espírito Santo fala conosco. Colossenses 3 e versículo 2. Colossenses 3 e versículo 2.
devemos, amados, colocar esse capacete da salvação. O versículo 3 de Colossenses, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então, amados, é assim que nós devemos estar, pensando, buscando, estando concentrada no Senhor, que nós não somos, estamos aqui, mas nós temos a mente de Cristo e nós devemos pensar nas coisas de Deus, nós devemos viver as coisas de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e as de cima são de Deus, não nas que são da terra. Então não é para nós estarmos preocupados, amados, se está subindo a gasolina, se a guerra vai atingir o Brasil. Então nós devemos descansar no Senhor, porque Ele tem o controle, amado, sobre a nossa vida. Ele tem o controle sobre a minha vida. Ele tem o controle sobre a sua vida. Glória a Deus. Há uma diferença, amados, para o que serve a Deus e para o que não serve a Deus. E há uma diferença. E nós veremos a diferença. Então, declare isso, viva isso, pense nisso, amado, colocando esse capacete da salvação. Salve a sua mente, salve o seu entendimento, amado, das coisas desse mundo. Se alimente daquilo que vem de Deus, se alimente fazendo as declarações, fazendo as confissões da sua mente. Isso é estar usando, tomando a armadura de Deus, guardando a sua mente para resistir o dia mau. Porque o nosso tema, resistindo o dia mau, tomando toda a armadura de Deus. Então, nós devemos viver por fé, amados, tomando toda a armadura de Deus, resistindo o dia mau. Vamos ver no 18, a espada do Espírito. Efésios, vamos voltar lá em Efésios, o 18. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na verdade, ainda é o 17 ainda. Vamos concluir o 17. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é uma armadura de Deus. Então, nós devemos o quê? Usar a palavra de Deus, fazendo declarações, amado, fazendo confissões, porque nós devemos salvar a nossa mente, nós devemos salvar a nossa mente dessas fortalezas, desses dardos. Então, nós devemos exercitar, praticando a palavra de Deus. Fale, porque para você falar, aqui está escrito, amado, mas aqui não é você falando. Paulo está falando para mim orar, para mim declarar, eu preciso estar falando, eu preciso estar declarando, glória a Deus. Então, eu preciso falar a palavra de Deus, não só ler, preciso de conhecimento, mas eu preciso falar, eu preciso declarar. Lembra que nós já lemos o 6, 13, tomai. Então, verbo é ação, ação é fé, e fé é praticar. Então, anote, amados,
essas palavras vindas do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para a nossa vida, e nós devemos praticar, né? Porque quando você estava na lei, eu vou ler o Salmo 91, eu vou ler o Salmo 23. É maravilhoso, amado, você ler, você entender, mas pratique, viva as coisas de cima, viva as coisas de Deus e não as coisas terrenas. Nossa mente, ela precisa estar salva dessas fortalezas. O nosso coração precisa estar salvo dessas fortalezas, amados. Glória a Deus. Então fale a palavra de Deus, que é uma armadura. Use a espada, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então use, fale. Para você usar, não é só fazer uma leitura. Use falando, use declarando, use confessando, chamando à existência as coisas que não são, como se elas fossem. Glória a Deus. Papai. Vamos ler. Agora vamos para o 18. Orai em todo o tempo. Glória a Deus. Então, orai em todo o tempo. É uma armadura de Deus. Orar em todo o tempo, amados, é uma armadura de Deus. Ou seja, o tempo todo. Orai em todo o tempo ou orai o tempo todo. Algumas versões diz orai em todo o tempo, né? O apóstolo Paulo também fala em Filipenses, orai sem cessar. Orai em todo o tempo, ou o tempo todo também. Glória a Deus. Orar em todo o tempo, amados, não é regras. O que é regras? Eu oro uma vez ao dia. Eu oro 2 vezes ao dia. Eu oro 3 vezes ao dia. Eu oro 5. Ou então, eu oro de joelho. Eu oro deitado. Eu oro sentada. Eu oro no quarto, né? Eu oro em pé. Eu só oro na igreja. Só oro quando eu estou junto com os amados irmãos. Orar em todo o tempo, amados, é orar em todo o tempo. Esteja em oração, esteja em comunhão com o Espírito Santo. Isso é estar usando a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Por isso, no 13 diz, 6,13, tomai toda a armadura de Deus. São toda a armadura de Deus, amados. E a armadura não é do homem, amém? A armadura é de Deus. Então nós devemos estar pensando nas coisas que são de cima. E as armaduras são de Deus, são de cima. Glória a Deus. Então orar todo o tempo, amados, não é eu esperar o domingo para mim fazer minha oração. Não é eu esperar a quinta-feira, que aqui o ministério nós nos reunimos quinta-feira. Então não é esperar o dia, não é esperar a hora. Exerça a sua fé. Ore o tempo todo. Se alguém pedir que você ore, não espere chegar o horário tal, o dia tal. Ore ali naquele momento. Se der para orar junto com a pessoa, ore também. Então, não estipule regras. Orar em todo o tempo. Porque eu já orei na igreja, agora eu não oro mais. Não tem regras, amado. A graça não tem regras. É orar em todo o tempo. Então, o Espírito Santo, ele não sai, né? Nós temos a comunhão com ele. E ore, amados. Ore no banheiro, ore deitado, ore lá em todo o tempo, aonde você estiver. Glória a Deus. Pai. E ainda aqui no 18,
oração e súplicas no Espírito. Aqui no 18 ainda. Orar em todo o tempo é a oração que nós devemos fazer em todo o tempo. Com toda a oração e súplica no Espírito. A última armadura. Então, devemos também orar com toda a oração e súplicas no Espírito. Então, amados, é você deixar que o Espírito Santo interceda por você. Porque a oração aqui e súplica é no Espírito. Então, Ele que intercede por você. Amém? É Ele que é o teu ajudador. Amém? Então, busque essa comunhão. Busque essa intimidade. Porque o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos orar o tempo todo. Então, nós devemos o quê? Praticar. Eu li aqui Salmo 91. Eu já li aqui o Salmo 93. Já fiz minha leitura. Ou seja, se eu fiz só isso, eu não passo somente de um mero religioso. Devemos praticar, amados. Porque não é um religioso que Deus quer. Ele quer uma comunhão com o seu Espírito. E nós devemos estar com essa comunhão, sem regras. Porque para termos essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, é sem regras, sem doutrinas de homens, amados. Somos livres, somos dependentes dele. É ele que opera em nós o seu querer e o seu realizar. E ele manifesta em nós segundo a sua vontade, para a glória de Deus. Abba, Pai. Então, faça sua oração e súplicas no Espírito. Então, deixe que Ele interceda por você. Busque essa comunhão, essa intimidade com o Espírito de Deus. Deixe sua Bíblia marcada e volte e vamos ver Coríntios 14, o versículo é o 4. 1 Coríntios 14 e 4. Então, como nós devemos orar com orações e súplicas no Espírito? 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, orar em línguas, amados. Falar em línguas. Cantar em línguas. Ou seja, oração e súplicas no Espírito. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui? Que o que fala em línguas, ele está se edificando a si mesmo. Então, amado, aqui é a teoria. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Está escrito ou não está? Está escrito. Mas aqui é Deus se manifestando ou é Deus falando? Porque a Bíblia não é Deus, amados. Aqui é a teoria. A prática, qual é a prática? A prática é você falar em línguas. A prática é você cantar em línguas. A prática é você ser edificado. Então o apóstolo Paulo diz que quando você ora em línguas, você é o quê? Edificado. Ele não diz quando você somente lê, você vai ser edificado. Aqui tem o verbo falar. O que fala em línguas? É o que lê ou é o que fala? Então, amados, você precisa ler e você precisa falar. Porque o verbo é ação. E ação é fé. E fé é atitude. Então nós devemos o quê? Devemos falar. Amém? Glória a Deus. Abba, Pai.
Porque o que fala, o que vai acontecer ao que fala? O que fala vai ser edificado. Edificado como? Recebe revelação, recebe entendimento, recebe comunhão, recebe do Espírito Santo de Deus. Porque a armadura qual é? Oração e súplicas no Espírito, né? Súplicas no Espírito. Então, fale em línguas, cante em línguas, para que ore em línguas, para que seja edificado. Eu orando em línguas, eu vou edificar o meu irmão ou vou me edificar? Porque o apóstolo diz, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, amados, eu não posso edificar a vida do meu esposo. O meu esposo não pode edificar a minha vida. Eu preciso edificar a minha própria vida. Amém? Ele precisa edificar a vida dele. Ele precisa ser edificado. Ele precisa praticar. Ele precisa de mais comunhão. Porque quando fala em línguas, edifica a si mesmo. Recebe mais revelação, comunhão, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Abba, Pai, glória a Deus, aleluia, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse apostolado, aleluia, glória a Deus. Então, amados, fale e não se cale, comece a tomar a armadura de Deus, comece a falar, a praticar, use a armadura de Deus para resistir o dia mau. Porque você pode estar passando por alguma dificuldade, amados, alguma coisa difícil. Louve a Deus com cânticos, né? Cante no entendimento, cante no Espírito, cânticos espirituais, né? O Espírito Santo me tomou lá no Ministério MGA Manaus, MGA sede São Paulo, né? Tive um momento lá muito bom, muito maravilhoso, fluiu, né? Fluiu o mover e pela manifestação do Espírito Santo eu estava cantando em línguas e o apóstolo Marcos Gomes estava interpretando. Então, que mover de Deus, que tremendo é esse mover. Ali foi prática, amados, ali não foi a leitura. Hoje o que é que eu estou falando aqui? Eu não estou falando em línguas e não estou cantando em línguas. Hoje estou na teoria, hoje estou te ensinando como ser cheio, amados. Eu estou te ensinando a exercer, a tomar a armadura de Deus. Amém? Aqui é teoria, mas a prática é você ler ou é você falar? É você tomar a armadura, porque o apóstolo Paulo diz, o que fala em línguas, ou seja, ação. E ação é reação, amados. Ela é fé, glória a Deus. E é atitude, Abba, Pai. Então vamos concluir. O relógio não para. Glória a Deus. Então, amados, nós não temos um plano B. Ou seja, nós não temos saída, outra alternativa a não ser tomar a armadura de Deus. A não usar a armadura de Deus para que sejamos mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores, mas o que o Espírito Santo está dizendo para nós é que nós devemos usar, né? Usar para que nós não sejamos envergonhados, amados. Nós devemos usar para que nós precisamos exercer essa fé. Para me ir para essa viagem em São Paulo, eu
passei por dificuldades, amado. Não foi tão fácil para mim. É 4 horas de viagem, então, ida e volta. É quase R$ 1.000 uma passagem, né? R$ 30, menos de R$ 1.000, né? Parcelei em 12 vezes, mas tem as outras coisas. E eu passei por uma dificuldade na mesma semana. E eu dependia daquela provisão. E eu disse para Deus, Senhor, eu preciso hoje, né? Eu falei hoje, determinando hoje, porque era hoje que eu precisava. Então, quarta-feira eu precisava resolver algo urgente aqui em Manaus. E eu comecei a declarar, Senhor, é hoje, tem que ser hoje. E eu creio, eu falo e eu declaro, é hoje. E aí eu comecei a chamar a existência, eu comecei a declarar anjos ministrando a meu favor. Eu determinei, eu criei, e eu criei que ia acontecer. Amados, aconteceu. Antes de terminar o dia de quarta-feira, a bênção foi minha, amados. Glória a Deus, Abba Pai, porque eu tomei a armadura de Deus, eu pratiquei e eu exerci a fé. Glória a Deus, porque é ação, né? E é fé. Glória a Deus. Vamos ler Romanos 8:31. Já estamos quase concluindo. Romanos 8:31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos Deus por nós, temos anjos ao nosso favor. Então, amados, creia, viva por fé, chame a existência. Anjos, ministrem em meu favor. Na quarta-feira, eu estava precisando da provisão. Eu declarei, anjos do Senhor, ministrem em meu favor. Poderia estar de braços cruzados e dizer, Senhor, a provisão que eu preciso para me ir para a viagem sexta-feira, quarta-feira era o último dia que eu precisava daquilo para me resolver minhas coisas, eu chamei a existência, comecei a declarar. Então, exercite a fé, amados. Você tem Deus ao seu favor, como o apóstolo diz. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Ou seja, diante dessas dificuldades, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quem será, amados, contra você? Deus é por você e os anjos estão a seu favor. Então, declare, anjos do Senhor, ministrem em meu favor. Anjos, ministrem diante dessa situação, diante dessas circunstâncias. Não é só você ler, há anjos ao meu favor. Glória a Deus, aí você fechou a Bíblia e a Bíblia vai ficar fechada. Muitos deixam até em cima da estante. É uma ignorância, amados, porque a Bíblia não é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e devemos viver na prática. Glória a Deus. Devemos conhecer a parte teórica e praticar, amados, porque o Espírito Santo está em nós. Ele fala em nós, ele se manifesta, ele nos ajuda, ele intercede por nós. Glória a Deus. É ele que nos ensina, ele chama, ele envia. Glória a Deus. Ele nos ajuda, ele opera. Abba Pai. Então não é a Bíblia, amado. A Bíblia é teoria. Você agora que você já sabe, agora é a prática. No meu tempo que eu estava fazendo a faculdade, eu fiz quase 4 anos da faculdade e eu tive mais de 1 ano de estágio. Hoje eu não estou trabalhando na área como assistente social por conta de algumas situações, mas eu tive que praticar. Se eu não tivesse a prática, eu não era formado. Eu não era bacharel se eu não tivesse a prática. Então, por obrigação do curso, precisava praticar. Não é só a teoria
guardou, vai para casa, vai viver uma vida de religioso. Preciso da prática, preciso praticar, preciso exercer a fé, preciso praticar. O Espírito Santo está em nós, vivo, glória a Deus, Abba Pai. Então é necessário a prática, amados. Então a prática terá, com a prática nós teremos uma chance de vencer. E se nós ficarmos só na teoria, não passaremos de meros religiosos, meras pessoas que só lê a Bíblia, que estuda. Por que muitos pastores da lei passam 4 anos estudando teoria de homens, ainda que leiam a Bíblia, mas não estão vivendo e praticando a comunhão com o Espírito Santo? Porque a última revelação da graça de Deus é a graça e o apostolado, e é comunhão e intimidade com o Espírito Santo de Deus. É isso que nós devemos viver. É isso que o MGA prega, amados. É você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e não ser guiado por homens, porque você não vai ser guiado por homens. Ainda que eu seja pastor aqui no ministério, eu não vou estar guiando o espírito das ovelhas, né? Mas guiando elas, ensinando, né? Ensinando a palavra de Deus. Mas é o próprio Espírito Santo de Deus que se manifesta em nós. Glória a Deus. E nós devemos ser ensinados por Ele, guiados por Ele, não por doutrinas, não por homens, mas ensinamos o homem a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos na lei são guiados por homens e estão aí caindo no mesmo buraco, sem entendimento? Porque o homem precisa ser guiado por Deus. O homem precisa ter o entendimento que só Deus pode dar e só Ele pode revelar, e ter intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Abba Pai. Então, vou ler aqui Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Então, amados, nós somos esse justo que vive pela fé, sem recuar. Glória a Deus. É sem recuar, porque se nós recuarmos, a minha alma não tem prazer nele, porque o prazer de Deus é que nós venhamos a viver por fé. E viver por fé é viver sendo guiados por Ele, guiados pelo Espírito Santo, guiado por Deus, guiado pela sua palavra, vivendo, confessando, declarando, chamando a existência, vivendo essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não somos uma religião. MGA é um mover de Deus na terra. Não ensinamos as ovelhas do MGA, elas não são ensinadas a viver por religião, são ensinadas a viver debaixo da graça e do apostolado, sendo guiadas e ensinadas pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos concluir em Mateus 7, do 24 ao 29. Mateus 7, do 24 ao 29.
Mateus 7, do 24 ao 29. Do 24 ao 27, aliás. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, o que é que Jesus falou? Que o homem ouve, todo aquele que ouve o quê? Essas minhas palavras. Devemos ficar só ouvindo, sendo só ouvintes? Não. E as pratica. Então, ouvindo e praticando, amados. Não é só ouvir. Eu recebi a graça, o apostolado, agora eu já entendi, fechei a Bíblia, pronto. Então é praticar, amados. E as pratica, ele será semelhante ao homem prudente, ou seja, o homem sábio. E a comparação de Jesus é que construiu uma casa sobre a rocha, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, o nosso tema é resistindo o dia mal, né? Ou seja, para que a nossa casa não caia, amado, que ela não está na areia, não está, nossa fé, ela está firmada em Deus, não em vista, né? Não está em vista, e tomando a armadura de Deus. O 26, aquele que ouve essas minhas palavras, não as pratica, o que ouve e não pratica, será comparado ao homem insensato, e o que pratica, ele é prudente, ele é sábio, e o que não pratica, ele é insensato, que construiu uma casa sobre a areia, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, um derrotado, né? Uma pessoa que não conta, não tem nada para contar, não tem o mover de Deus na vida dele. Ele é um religioso, tem uma plaquinha, né, de religião, tem uma plaquinha na vida dele. Ele não tem testemunho, ele não tem mover de Deus. Porque o homem, se ele não tiver manifestação de Deus na vida dele, amados, ele é um religioso. Nós precisamos ter manifestações. Nós precisamos ter essa comunhão. Nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que não sejamos derrotados. Precisamos resistir o dia mau. Precisamos tomar toda a armadura de Deus, ou seja, ouvir e praticar, e não ser insensato, ouvir e não praticar. Hoje você aprendeu aqui no Ministério MG Manaus 2 a resistir o dia mau, tomando toda a armadura de Deus. Glória a Deus. Então, amados, essa é a graça e esse é o apostolado e graça e paz. E aplauda o Senhor pela palavra e por esse apostolado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Porque não só ouvimos, mas nós recebemos de ti. Obrigado, Senhor, porque nós não somos insensatos, nós somos prudentes. E nós ouvimos e recebemos, e nós iremos praticar. Obrigado por este entendimento, porque recebemos a testificação do teu Espírito, recebemos o entendimento. O Espírito Santo testificou com a tua igreja, e creio que foram edificados, que receberam o mesmo modo de pensar, pensando as mesmas coisas. Assim eu creio e assim eu falo. Obrigado
pela tua manifestação, Espírito Santo de Deus. Abba, Pai, em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima e uma excelente noite, um bom descanso aos eleitos, anjos ministrando em favor de todos os eleitos. Pratiquem, amados, pratiquem, abençoados, tomando toda essa armadura de Deus. Obrigado a todos que compartilharam. Obrigado aos irmãos do MGA Manaus 2. Obrigado aos eleitos do Facebook que estão aí via Facebook online. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Esse é o Ministério MGA Manaus 2. E essa que vos fala é a pastora e evangelista Ana Lúcia. Graça e paz. Tenham todos uma ótima noite. Glória a Deus.